Os pilotos da McLaren continuam colidindo entre si. E esse não é o único problema da equipe em um momento em que Max Verstappen se torna uma ameaça cada vez maior ao título. A McLaren teve um fim de semana extremamente difícil no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Oscar Piastri e Lando Norris se chocaram durante a corrida sprint e no domingo foram derrotados com folga por Verstappen. Agora Verstappen soma 3 vitórias nas últimas 4 corridas e ainda venceu a sprint de Austin. Isso, combinado com mais um fim de semana decepcionante da McLaren, fez com que ele ficasse a apenas 40 pontos de Piastri, restando 2 corridas e 2 sprints. É a menor distância para a liderança que Verstappen teve desde o GP do Canadá, em junho. Curiosamente, outra etapa em que os McLaren se enroscaram. Ainda há um bom caminho pela frente, mas Verstappen tirou 64 pontos de Piastri nas últimas 4 etapas, e o momento está claramente a favor do azarão. Depois da vitória em Austin, o próprio Verstappen mudou de postura, admitindo pela primeira vez que agora tem chances reais de alcançar os McLaren, o que ele vinha descartando anteriormente. Com Piastri e Norris se chocando em 2 fins de semana seguidos, com as ordens de equipe dificultando a concentração dos pilotos e com o renascimento da Red Bull, a McLaren enfrenta uma crise que pode derrubar seus planos de vencer os 2 campeonatos. Talvez mais grave do que entregar de bandeja 8 pontos para Verstappen, a batida entre os 2 carros logo na curva 1 da sprint em Austin causou a perda de informações importantíssimas sobre os pneus e sobre o acerto num fim de semana que teve apenas uma sessão de treino livre. Após o Qualify, em que Norris superou Leclerc por muito pouco para ficar em segundo no grid e Piastri ficou apenas em sexto, o chefe da equipe, Andrea Stella, comentou o impacto da falta de tempo de pista para otimizar o carro e dar confiança aos pilotos. Na corrida principal, os 2 pilotos da McLaren reclamaram do desgaste acentuado dos pneus dianteiros esquerdos nas 10 primeiras voltas. Isso apesar do alívio trazido pelo período de safety car virtual. Norris também teve dificuldade para ultrapassar Leclerc e para manter o carro dentro dos limites de pista. A força principal da McLaren desde o início da temporada, seu ótimo controle da degradação dos pneus traseiros, não apareceu em Austin. A tentativa da Pirelli de forçar uma corrida com 2 paradas não funcionou. Isso porque a gestão de pneus de todas as equipes melhorou. A McLaren continua rápida em ritmo de corrida, mas já não parece mais dominante. A grande dúvida agora é se a Red Bull, que teve sua aerodinâmica reformulada pela asa dianteira introduzida logo depois das férias de agosto, está de fato mais rápida que a McLaren. Segundo a McLaren, o déficit para a Red Bull no Qualify era de apenas 2 décimos, o que confirma que o bom desempenho de Verstappen depois das férias não se devia apenas às características dos circuitos. Na corrida, Stella achou que o ritmo era parecido, mas que Norris não conseguiu mostrar o verdadeiro potencial do carro por ter ficado preso atrás de Leclerc a maior parte do tempo. Ele acredita que se Norris tivesse mantido o 2º lugar na largada, teria ritmo para brigar com Verstappen pela vitória. Mesmo assim, Stella evita lacrar que Norris venceria, porque nesse momento a forma da Red Bull e de Verstappen é fortíssima. Ele já vinha falando há algum tempo que Verstappen é uma ameaça real ao título e que isso podia ser escrito com letras maiúsculas. Agora, ele pode dizer que isso deve ser negritado e sublinhado. O Red Bull RB21 sempre foi o carro mais rápido nas curvas de alta velocidade. Sua aerodinâmica foi projetada para andar com a menor altura possível, o que o favorece ainda mais nas voltas rápidas com pneus novos. Mesmo no circuito com tantas ondulações como Austin, essa vantagem se manteve. Desde que a equipe introduziu os upgrades da asa dianteira e do assoalho, a Red Bull tem andado mais rebaixada e ainda mantém o equilíbrio nos outros tipos de curvas. Na sexta-feira, Verstappen chegou a dizer que a traseira do carro estava muito mais estável do que antes, e ele podia usar mais pressão na frente sem perder o equilíbrio. Nas voltas rápidas, a superioridade da Red Bull é evidente. A McLaren ainda espera que sua força em curvas médias lhe dê vantagem em algumas das pistas que vêm por aí, e que sua excelente gestão dos pneus traseiros continue sendo um diferencial quando os pneus dos adversários sofrerem mais. Mas isso é mais uma esperança do que uma certeza. A Red Bull está em plena evolução.
Além disso, há o fator Verstappen. Ele fez a pole da sprint, não teve problemas para se livrar de Russell e ainda dominou o qualify da corrida principal sob condições muito diferentes e muito mais vento. Mesmo fazendo apenas uma volta no Q3, sua pole foi confortável. No domingo, controlou a corrida do início ao fim, enquanto Norris perdia a posição para Leclerc e gastava boa parte do tempo tentando se livrar da Ferrari. Helmut Marko, consultor da Red Bull, chegou a dizer que Verstappen perdeu um foco no início do ano, quando o carro não estava competitivo. Verdade ou não, hoje ele parece no auge da motivação e do comprometimento. Além de toda a confusão do sábado, Piastri ainda teve sérios problemas no domingo. Faltou confiança durante todo o fim de semana. Ele foi cerca de 3 décimos mais lento que Norris em todas as sessões. Foi um desempenho atípico para Piastri, que normalmente consegue reagir, igualar ou até superar Norris quando começa mal. A situação foi tão incomum que a equipe decidiu revisar o carro para checar se havia algo errado. Perguntado sobre o que estava acontecendo, Piastri respondeu que era só uma questão de entrar no ritmo. Stella concordou com ele e disse que Piastri tende a sofrer mais quando as pistas têm pouca aderência e é preciso forçar mais. Austin combina frenagens fortes com curvas de alta velocidade e exige muita confiança. Além disso, também é cheio de ondulações, o que desestabiliza o carro e dificulta a recuperação da confiança quando ela está abalada. Piastri perdia tempo em quase todos os setores da pista. Não tinha firmeza nas frenagens, hesitava nos trechos ondulados e tinha dificuldade para fazer o carro girar na entrada das curvas lentas. A equipe percebeu que para fazer um bom tempo era preciso levar o carro até o limite do travamento das 4 rodas, mas sem confiança isso é quase impossível. Austin pode ter exposto uma das maiores fragilidades do MCL39, a instabilidade do eixo dianteiro, que nem sempre dá bom feedback aos pilotos. Piastri normalmente lida melhor com isso do que Norris, mas não está imune. Ele reconheceu que esse problema, que já havia surgido em outras corridas, voltou a aparecer. Norris usa uma configuração diferente na suspensão dianteira, criada para melhorar o feedback, e embora Piastri nunca tenha se interessado em testá-la, pode ser que ela tenha ajudado Norris a lidar melhor com as dificuldades do circuito. Seja como for, Norris começou o fim de semana confiante, Piastri não. E com só uma sessão de treino e o acidente logo na primeira curva da sprint, Piastri perdeu um aprendizado valioso. No domingo, a missão era limitar os danos. Ele ainda conseguiu ultrapassar Russell na largada, mas daí para frente fez uma corrida discreta no 5º lugar, o que ele descreveu como uma tarde difícil. O que preocupa é que essa foi a primeira vez que Piastri não mostrou progresso em um circuito onde tinha sofrido em 2024. Descobrir por quê é a prioridade, maior até do que o fato de Verstappen ter encurtado ainda mais a diferença no campeonato. Piastri vive um momento complicado. Já são 4 corridas seguidas em que foi superado tanto por Norris quanto por Verstappen. Ou seja, dos 3 primeiros, é o líder do campeonato quem está na pior fase, enquanto Verstappen está voando. O que aconteceu na sprint resume o dilema. Enquanto Norris e Piastri brigam entre si, Verstappen segue crescendo. Desde as férias, ele é o piloto que mais pontuou. Descontou 57 pontos de Piastri e 62 de Norris, ajudado pela quebra do motor de Norris em Zandvoort e pelo acidente de Piastri em Baku. Quanto mais desordenados estiverem os 2 pilotos da McLaren, maior e mais rápida vai ser a recuperação de Verstappen. Mesmo assim, ele ainda precisa de ajuda, já que o tempo está contra ele. Restam 5 corridas e 2 sprints, com 141 pontos em jogo. Ganhar todas seria quase impossível, e mesmo assim ele só superaria Piastri por 37 pontos, caso o australiano fosse segundo em todas elas. Mas essa ajuda pode vir justamente dos 2 McLarens se eles tirarem pontos um do outro. A equipe não quer impor ordens para que Norris apoie Piastri, quer que os 2 compitam livremente. Ter a mentalidade certa, porém, não é o mesmo que conquistar resultados na pista. Verstappen e a Red Bull vêm fazendo isso de forma impecável desde o retorno das férias, e a McLaren não tem conseguido. E há outro detalhe: se Norris continuar superando Piastri, Verstappen ganha 3 pontos extras por corrida, além de um ponto a mais por sprint.
ainda mais se Ferrari ou Mercedes se intrometerem. Em resumo, mais vitórias de Piastri, mais Piastri atrás de Norris até o fim da temporada é igual a título de Verstappen. A cada corrida, as chances de Max aumentam. No ano passado, Norris não conseguiu se manter na briga, mas nesse ano Verstappen conseguiu. O jogo está aberto.